Estamos de volta com o MecaCast, podcast do Grupo Mecalor. Sabe quem tá aqui do meu lado? O paulistano mais... o carioca mais paulistano que eu conheço. É você, Afonso? Só não falo meu. Só não falo meu. O resto já... Já tá há quanto tempo aqui? 24 anos. 24 anos. A Giovana não era nascida e você já estava aqui. Revelei, né? Revelou. Revelei minha idade, né? Pessoal, muito legal estar aqui com vocês. Estamos indo para o 4º episódio e nós trouxemos convidados especiais, não é mesmo, Afonso? Sim, são eles. A dupla maravilhosa dinâmica da engenharia, Raul e André! Boa tarde. E essa engenharia, hein? Que engenharia é essa, hein? Engenharia é essa. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui novamente. Eu sei que é difícil parar um tempo para vir ajudar o marketing. Ajudar o marketing. Nesse projeto. Mas eu preciso revelar uma coisa. Vocês foram os grandes campeões de audiência do último episódio. Então, não podia deixar de ter vocês nessa temporada. A gente ganhou esse prêmio. Vocês ganharam esse prêmio. Vamos mudar de profissão. Pode ser, viu, Raul? Acho que você... Essa engenharia tem muito conteúdo. Ai, que lindo. Não é? Pelo menos são as histórias mais engraçadas vêm da engenharia, né? É verdade. mais cabulosas também. Não publicáveis. Não publicáveis. Gente, a ideia hoje é a gente falar um pouco dos desafios da engenharia em projetos especiais. Porque, assim, às vezes não é sabido de todo mundo que a gente não faz só chiller, né? O chiller é o nosso carro-chefe, mas tem outros projetos, né? Sim. Afonso já entrevistou muita gente, sabe de muitos cases. Tem muito projeto personalizado, né? Sim. Tailor-made, né? Não é? E eu quero que vocês, assim, falem pra gente de um projeto que vocês acham que é legal, qual que foi o desafio, o que esse projeto fazia, o que veio na cabeça de vocês aí? Eu acho que todo projeto especial que é feito sob medida para o cliente traz um desafio diferente, né? Aprendizado, pesquisa, tem alguns cases na cabeça aí bastante emblemáticos, né? Que trouxeram aí desafios bem grandes. Eu me lembro de um sistema de resfriamento de ar soprado, né? Ar soprado. Olha o nome, era o nome. Não tem nem nome, né? Como é que você... Por isso que eles fazem sucesso. Os caras vêm com ar soprado. Eu não sei o Raul, assim, eu tenho dificuldade até. Cada um que pergunta pra mim o que você trabalha, né? É difícil você explicar, porque é um negócio... complexo. Em algumas situações única, né? Esse é um caso específico. Esse projeto de fornecimento de ar seco e soprado, né? Uma pressão baixa, né? Nem tão baixa quanto não é um ventilador, nem tão alta quanto o ar comprimido, Isso. né? A gente fez para uma indústria aeronáutica. A gente recebeu uma especificação que a gente deu uma lida. Basicamente a gente precisava garantir uma certa vazão de ar com uma determinada pressão, com um ponto de orvalho negativo, né? Para quem não entende o que é isso, é um ar extremamente desumidificado para uma aplicação muito específica. Menos 15. Menos 15. Fazer isso não é tão simples, tem várias formas de fazer. Era para um cliente menos 15 graus, muito especial. E atrelado a isso, né, tinha uma especificação que nos permitia ser bastante criativos, não havia uma solução exigida. Então, assim, foi uma coisa que a gente olhou, assim, garantindo as premissas básicas de projeto, a gente estava livre para fazer do jeito que quisesse. Né? O cliente abriu mão de qualquer especificação, né, de um produto pré-definido, porque não tinha prazo. Isso. Além de tudo isso, eu deveria entregar num prazo de 40 dias. E para que era esse trem? Para que ia soprar o ar soprado? Para resfriar um supercomputador. Supercomputador. Isso, que era responsável pelas simulações e cálculos computacionais aí de um avião famoso. Que não tem no mercado pronto, na prateleira. Não, vai lá, pega, compra, ou faz um bid para concorrência, o menor preço leva. Não é uma solução de prateleira, né? Então, assim, eles dão as premissas de projeto e a gente teve aí bastante tempo para pensar em conceito, como é que nós gostaríamos de fazer. O cliente topou, né? Topou que a gente fizesse do nosso jeito. O Raul comentou, né? O principal desafio aí era prazo, então a gente teve 60 dias para fazer entre o recebimento do pedido de compra e o sistema instalado, funcionando. Nossa, 60 dias? 60 Meu dias. Deus. Então, deu conta, Raul? Claro.
Claro. O cabelo ficou branco, né? Mas... Foi lá que ficou branco. Você ficou muito bravo para fazer esse projeto? Não, teve colaboração de todo mundo, né? O André, nessa época, era de vendas ainda. Isso, eu tava no departamento de vendas. Mas, assim, uma das coisas importantes da Mecânica, quando a coisa aperta, todo mundo participa. Se ajuda, né? Então, eu acho que é muita colaboração de todos aí, nós conseguimos fazer. Nesse caso específico, o próprio Ianos se envolveu, juntou o time, né, Raul? Sim. Quer dizer, todas as cabeças pensantes da empresa esse tipo de se debruçaram no projeto. Afonso, assim, diferente de você vender um produto já debugado, que o risco é muito baixo, né? Toda vez que você vai fazer uma coisa sem precedente pela primeira vez, assim, o risco técnico, ele existe, né? E nessa solução era um risco técnico razoável, com um prazo muito curto e exigir uma bastante responsabilidade do time, gigante, isso, porque um cliente que não era qualquer cliente. Então o Ianos, na época, juntou todo mundo, né? A gente fez uma reunião, ó, gente, tá aqui, o desafio é esse, era uma obra turnkey, então assim, o cliente não ia pôr a mão em nada, a gente teve que fazer, inclusive, a parte civil, né? Sim. Até a parte civil. A parte civil. Porque é uma coisa que a gente normalmente não faz, então... Na minha leiguice. Deu certo. Na minha leiguice, o supercomputador, ele é muito grande, ele ocupa muito espaço. E deve ser bem complexo, né? Dominique, é complexo, assim, existem uma série de preocupações que talvez não sejam tão óbvias para a maioria do pessoal, mas assim, um supercomputador, como ele processa muito, ele rejeita calor, né? E você precisa, às vezes, não só resfriar e controlar a temperatura e umidade dentro do ambiente onde o computador está instalado, mas às vezes até peças do computador você tem que resfriar, né? Só que você não pode resfriar de qualquer forma. Então, por que um ar seco, né? Porque você quer evitar condensação nas peças, você tem que garantir qualidade do ar, então eu não posso permitir que num supercomputador como esse, que tem um custo exorbitante, eu esteja acumulando sujeira, né? Então, as premissas, elas foram enviadas, né? Eu preciso dessa vazão, essa temperatura, essa pressão, esse grau de filtragem, era um grau de filtragem absoluto, né? Sim. Que vocês sugerem, né? E aí a gente começou as discussões no departamento de engenharia para ver qual a melhor forma de fazer, com qualidade, com precisão, fazer rápido, né? Porque eu também não tinha muito prazo, e aí assim, eu fico um pouco limitado em termos de componentes, porque eu não consigo importar, eu não consigo... Nossa, e aí, nem isso a gente às vezes esquece, né? Mas a operação de se fazer um projeto dessa complexidade em 60 dias passa pela cadeia de suprimentos, passa por mão de obra, aí você não tem projeto simultâneo. Às vezes, não, tá fazendo esse, não tá fazendo só esse. Tem um tanto não de tá outro. Fazendo só esse, tem prazo de entrega de componente, tem definição do conceito de projeto, desenho, lista de materiais, fluxograma, esquema elétrico. Então, em 60 dias você fazer tudo isso e instalar... O consumo de energia desse equipamento foi metade do que eles tinham originalmente no país... de origem. Onde nasceu esse avião. O avião. Como assim? Esse computador... O que nós fizemos consumiu metade da energia do que um equipamento que da Europa já existe. Mas nós fizemos um equipamento... Pioneiro no Brasil, Tupiniquim, né? Ai, que legal. Que funciona entregamos até no hoje, prazo. Entregamos um prazo que atendeu a demanda do cliente. Você lembra quando com que foi? metade. 2016. 16? Então nós estamos quase... E esse cliente também exigiu outros cases, né? Difíceis, né? Então, esse cliente é um bom exemplo, porque temos outros cases, assim, em produção, que foram também desafiadores. Fala um pouquinho. Um que eu me lembro é assim... Eles precisavam fazer a usinagem de uma parte da asa do avião. E para fazer essa usinagem, é uma usinagem de precisão, então exige controle de temperatura e umidade. Por quê? Porque você pode ter problema com a ferramenta, com a parte dimensional. A asa de um avião é grande. E não pode cair, né? Muito grande. Essa é uma premissa básica do projeto deles, né? Não pode deixar que o que é comum em outros países que tem um clima que varia demais. Normalmente as fábricas são climatizadas. Não é o caso no Brasil. Sim. E aí a solução era, ou você climatiza uma área lá de... Gigantesca, né? Nesse caso até que é grande, é 50 metros, acho que tem 50 por 15 por 20, é grande. Mas a fábrica inteira tem, sei lá quantos mil metros quadrados, 10 mil, 20 mil metros quadrados, não dá para climatizar. Então nós recebemos um desafio de climatizar um pedaço da fábrica, onde é feita a usinagem, e aberto, porque para colocar e tirar uma asa inteira não dá para fazer uma porta, rolante, fechar. Eu não consigo fechar o teto. Nossa, então nós climatizamos uma área Quer dizer, relativamente num espaço grande, aberto, climatizou um pedaço do espaço da fábrica. Onde ele faz a usinagem. Gente, eu tô pensando assim, você meio brincar de ser, sabe o deus do tempo? Clima. Como você se sente um deus do clima ao fazendo esses trem? Um deus bonito. Claro, grego. É isso. Um deus grego, um Zeus, deus charmoso. assim. Mas
assim, são desafios bons. A gente fica feliz mesmo quando funciona. Porque a gente, quando começa esse projeto, climatiza não tem só certeza. Um pedaço. Como é que foi isso? Tem algumas variáveis que a gente não tem controle quando está fazendo o projeto. Então, a gente pensa em tudo, vamos mitigar riscos, mas o que vale muito pra gente é um negócio que dá muita alegria, de fato funcionar. Tem problema, tem encrenca, mas... Nesse tipo de projeto, assim, a gente enfrenta uma série de desafios, imprevisibilidades, coisas que você tenta e às vezes não dá certo, mas no geral temos sido muito bem sucedidos, certo? E muito esse legal. Caso foi bastante emblemático, porque a gente também usou uma solução bastante diferente de cortina de ar, né? Então, como eu tinha isso, a gente tinha... Cortina de ar para ser didática, tipo aquelas cortinas de shopping que você entra e... Mais ou menos. Na verdade, assim, como eu tinha que direcionar o fluxo de ar para onde a asa do avião estava sendo usinada, né? A gente acabou optando para garantir aquele microclima, a gente usou uma fileira com 3 níveis de difusores, né? Então, a gente fez estudo CFD, viu como é que se comportaria o escoamento do ar, e os 2 níveis, né, o primeiro e o terceiro nível, eles tinham velocidades de ar um pouco mais altas para garantir que eu não fugisse daquela cortina, né? Então, assim, o que estava no meio ali eu manteria. Exatamente. Então, a gente trabalhou com três velocidades diferentes nos níveis de difusores para garantir que eu mantivesse aquela área que eu estava abraçando com as cortinas de ar climatizadas. Aí não era tão simples, tinha precisão. Tem precisão, e o grande desafio é controle de umidade. Porque ao longo do ano você tem chuva, tem períodos secos, e a questão é não é manter a temperatura abaixo disso, é manter dentro de uma faixa, e a umidade também. Então, em dia chuvoso é difícil, em dia muito seco é difícil. A gente tem no Brasil dia e noite, a diferença de temperatura é boçal. E a produção do cara é 24 horas por dia. Não para. E assim, Raul, o que é mais desafiador nesse projeto especificamente? Entender essas especificidades e traduzir ela para um equipamento que funcione, para a solução, o prazo de entrega, o que é mais desafiador, assim? Nesse caso, nós tínhamos prazo, porque essa empresa já operava nessa condição, então era uma melhoria para garantir o processo. O maior desafio foi entender a necessidade do cliente e dar a solução adequada, porque nós não tínhamos muitos tiros para dar, como é um negócio muito grande, equipamentos gigantescos para colocar na fábrica do cliente sem parar a produção. Então, o maior desafio foi acreditar nas contas, no cálculos, CFD. Isso que eu ia... São cálculos, e colocar para funcionar. Tem tempo de simular isso, para ver se dá certo? Nesse caso, sim. A simulação aqui, CFD, tranquilo. Lá no cliente, põe para rodar. Eu não posso causar extremo, senão ele tem que parar de produzir. Gente, eu fico pensando, eu jamais serei engenheiro, gente, é muito complexo. Porque assim, né, a cara do Raul pra mim é muito complexo que a minha filha, mamão com açúcar. Eu prefiro... É melhor que fazer podcast, né? Entrevistar a gente em podcast. Não, mentira, gente. Fazer podcast, olha que facinho. É muito mais fácil, mas eu tava estudando porque eu queria colocar um nome em vocês de deuses, né? Porque eu achei muito interessante. Porque é isso, é simular um clima. É fazer num pedaço da fábrica, né, ali, simular um microclima, né? E eu fico pensando, em São Paulo, você acorda de um jeito, você tem neve. É muito complexo, eu nem sabia que isso era possível. E é isso que a gente faz, né? Sim. Mas nesse cliente você vai se surpreender ainda. Tem um outro projeto que eu acho que o teto era aberto, né? Então, esse aí é do teto aberto. Porque essa é uma área grande. Aí tem um outro projeto, tá falando de micro, né? Aí a gente tem um desafio aí na asa de um caça, que é o mesmo do supercomputador, precisava ter um pedaço da asa que é colado. Eles aplicam selante, né? E a cura do selante... Tem que ser numa condição de temperatura e umidade controlada. Na asa, num pedaço da pedacinho. asa. Num pedaço. De novo, a solução trivial. Condiciona ou uma área que caiba o avião todo ou a fábrica toda. E aí, eles já tinham uma experiência com a gente, resolveram pedir ajuda, como é que eles podiam resolver. E a solução aí do meu gordinho... Meu Deus, gordinho, amei! Aí sim é criar um microclima numa área de 1 metro quadrado. Aí nós usamos equipamentos já existentes da Mecalor, fizemos adaptações e jogamos um fluxo de ar direcionado para aquela condição, com sensor de temperatura e umidade. Ou seja, isso aqui é uma asa, você... na caneca. Na caneca. Exatamente. Aí na caneca, isso, e toda a operação do cliente, ela é filmada.
Então, ele tem lá a indicação de temperatura e umidade, ele está filmando a operação. O tempo Isso todo. é um registro de que foi feito dentro das condições pré-estabelecidas para que aquela resina tenha a cura adequada. O André estava comentando, o que é o selante? É um selante? Isso, Explica um pouco. é o sistema de vedação da asa do Vedação. avião. Né? Exatamente. Então, aquilo é vedado, aquilo tem que ter uma certa estanqueidade, o escoamento do ar na asa ele é uma preocupação, tem que respeitar Não pode cair o avião. Exatamente. Já imaginou? Gente, olha, a gente que anda de avião aí, a gente não tem nem noção do quanto de engenharia, quanto de tempo, né? As coisas são complexas. Mas eu vou perguntar, essa asa foi selada Foi com selada? equipamento da Você sabe que eu tô lembrando de casos mais antigos, a gente já forneceu câmeras para até menos 70 para ensaios em antenas aeronáuticas, né? Então, assim, o avião lá em cima ele está trabalhando a menos 50, menos 55 graus, a instrumentação tem que funcionar, tem que transmitir informação. Então, o decréscimo de temperatura num avião em decolagem, né? Ele é bruto, não é? Você está com um avião a 40 graus em Teresina, no Piauí, em 10 minutos você está a 30 mil pés de altura com menos 50 graus. Sim. Então, normalmente essas câmaras elas têm gradientes de resfriamento, né? O tempo que eu levo para resfriar é muito curto. Eu tenho que ter um resfriamento muito generoso para garantir que eu estresse a peça, talvez muito mais do que ela vá ser estressada quando ela está num procedimento de decolagem. Né? Exatamente. Gente, e assim, a gente atende essa indústria, né? É bem interessante que eu estava falando, a gente não tem ideia, eu ando de avião, nunca na vida eu pensar que como que a gente transforma a complexidade em algo simples, né? É o avião, a gente chegar, a gente usuário final, né? A gente fica reclamando, a gente só não quer que o avião caia. E a gente tá né, a Mecalora aqui no bastidor, garantindo isso. Isso mostra a confiabilidade, né? E hoje assim, não sei se o Raul concorda, mas quem movimenta principalmente essa célula de projeto especial hoje é a indústria automotiva e a aeronáutica, né? A gente não está falando da automotiva, mas a automotiva também faz... São os segmentos que mais demandam da engenharia da... Tudo no carro linha hoje branca é testado. também. Linha branca. Em projetos especiais. Isso. Então, assim, calorímetros, né? Para teste de eficiência energética em diversos equipamentos, geladeiras, expositores. Splits, né? Splits. Um sistema de ar-condicionado, sim, aquele selinho do Procel, né? Que atesta a eficiência energética, aquilo foi testado numa câmara com ambiente controlado na parte da evaporadora, na parte da condensadora também é um produto que a gente faz, né? Simular condições de clima nos dois ambientes de instalação. Legal. E aí eu fiquei sabendo aqui no meu ponto, porque agora tem um ponto, que a gente fez uma última câmara para essa mesma empresa de um assunto bem interessante, que são os carros elétricos. A gente chama de carro voador do Jackson, mas não é isso, né? Explica mais ou menos. Explica o que a gente fez aí para esses veículos elétricos. O mercado está estudando a possibilidade de colocar uma frota de carros voadores, né? Tem um nome, eVTOL, que é veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. Basicamente. Chiquinho. É isso. Ainda são protótipos, o pessoal ainda está trabalhando em legislação, regulamentação, mas já existem máquinas em teste, né? A ideia é que isso funcione mais ou menos como uma empresa de transporte coletivo por aplicativo, a gente não sabe muito bem ainda. E como esses veículos são elétricos, a gente tem feito bastante coisa para teste em baterias, né? Acho que é um componente crítico. É uma câmara climática para testar as baterias. Testar as baterias destes veículos elétricos. Né? As baterias é uma bateria de 1 tonelada. 1,5 toneladas. Quê? Exatamente. O quê? Uma bateria de 1 tonelada? Como assim, gente? Essa câmara é grande. É grande. É grande. Só que assim, não é uma... Assim, fazer a câmara, né, simulando só temperatura e umidade, pra gente hoje é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Só que essa câmara ela tinha outras preocupações. Tem sistema de detecção de vazamento de gases, né? Então dióxido de carbono, hidrogênio, tem um sistema de combate a incêndio. Porque a bateria está lá sendo estressada. A câmara foi feita para estressar a bateria para que eles possam colocar no veículo. E essa bateria está sujeita a algum problema, a ter um princípio de incêndio. E se essa bateria elétrica, nessa bateria de lítio começa o fogo, é terrível. Sim. Então, o começo do projeto, a gente tinha um sistema com FM200, a gente sabe que não extingue a chama da bateria, o fogo, e aliado a isso um sistema de sprinklers, que em segunda instância inundar a própria câmara. A ideia era inundar para quê? Para que isso não se espalhasse. A câmara seria uma proteção para não espalhar o fogo no laboratório da empresa.
E aí a engenharia acabou achando uma solução legal, que talvez vá até no próprio veículo, não sei, né? Falou cobrando. Para nós foi um aprendizado, que aí substitui tudo isso por um sistema que de fato consegue extinguir o incêndio na bateria. Qual é o aprendizado que fica, André? Dominique, para nós esse sistema de combate a incêndio, acho que foi o grande aprendizado dessa Câmara. Assim, a gente poderia ter seguido a regra, né? Vamos fazer o trivial, né? O que qualquer um faria, né? Mas aí o time do Gustavo, lá do Alexandre, que coordenaram esse projeto, estudaram a fundo, assim, como é que faria sentido eu extinguir esse incêndio se ele começasse, né? E aí a gente acabou usando um sistema basicamente composto por um aerosol, um carbonato de potássio, ele gera uma reação química no caso de detecção do incêndio e apaga o incêndio imediatamente, mas com algumas vantagens em relação ao sistema trivial, né? Então, o FM200, por exemplo... Se não dá câmara, perde a câmara. Tranquilamente. Você não perde, ia dar um belo trabalho para recuperar. E provavelmente não ia pegar. Mas ele não extingue oxigênio, assim, é um sistema hoje muito mais alinhado às práticas de ESG, zero ODP, zero GWP, então essa não é um agressor a bateria de carro elétrico também. Sim, é a própria. Só que acho que talvez com um pouco mais de capacidade de armazenamento, porque um carro voador ele exige mais do que um ex. Né? São vários motores, né? Se eu não me engano, são 4 motores elétricos. Você tem coragem de voar num veículo elétrico, assim, andar no veículo elétrico? Você tem que elétrico? perguntar se eu tenho coragem de andar com ele dirigindo, não se ele tem coragem de voar no carro elétrico. Eu ia falar isso com você, Raul, porque eu, gente, já andei com o Raul, Jesus amado. Você tem coragem? É um desafio, Domingos? Não, eu tenho coragem. Você tem coragem? E de pilotar um? Aí talvez não, porque isso aí é tudo joystick, não é nada de mancha, é tudo joystick. Joystick, é muito chique. Eu acho que eu não vou conseguir, é mais pro André. E não você tem vontade de... Não, eu tenho. Eu acho isso vai ser uma realidade daqui a pouco, né? Vai. Inevitável. Acho que não tão cedo, talvez, porque acho que para regulamentar tudo isso, para de fato começar a operar, tem questão de habilitação, como é que o povo vai estar, tem preocupação com o espaço aéreo. Mas eu acho que isso vai fazer parte do futuro próximo. Tem gente investindo muito pesado nisso. Sim. E como você se sente, de alguma forma, fazendo parte disso? Dominique, orgulho, né? Acho que orgulho é a palavra que define, né? Porque a gente tem a chance, né, no departamento de engenharia aqui, de participar de projetos que para o país são importantes, né? Então, por exemplo, essa parte aeronáutica, essa parte de um novo meio de transporte, tudo bem, a gente cuida do pequenininho ali, ninguém enxerga, né? Ninguém vai falar, nossa, foi feito num ambiente com temperatura controlada, mas para nós é motivo de orgulho poder fazer parte de projetos que a gente sabe que para o desenvolvimento do país e uma série de outras coisas divulgar isso, né? são muito importantes, né? Então, embora a gente normalmente não apareça, a gente tem a chance de participar de muita coisa que Mas para todos da Mecaverse, imagina quem participou do projeto, quando estiver olhando esse eVTOL passando, o cara fala, putz, eu participei da... Tá certo. A gente tem muita coisinha ali, aquela bateria ali funciona, aquela bateria segura, testamos. É legal que eu me lembro algum tempo atrás, eu vi um lançamento de um carro, né, de uma montadora e que passava as nossas câmeras de teste. Então é legal, assim, eu não tinha ideia. Não tinha ideia, né, de que a gente... Eu tava na Mecalor há pouco tempo, sei lá, tinha uns 8 meses, eu ainda vinha toda com o cabelinho curtinho, todas aqui trabalhar, e eu não tinha ideia do quanto que a gente tinha... eu tinha essa preocupação, essa penetração de mercado, né, saber que a gente trabalha em testes de componentes que fazem parte de um carro. Eu não sabia, eu falei, gente, a gente é chique. Hoje a indústria automotiva, ela testa tudo, né, desde um amortecedor até motores, por exemplo, a gente tem equipamentos dedicados a teste de eficiência de motores em condições diferentes, né? Então, por exemplo, você simula altitude, controla a temperatura, controla a umidade na admissão. Né? Do ar que entra no motor. Do ar que entra no motor, né? Então, a gente pressão, temperatura, umidade. A mesma coisa na área farmacêutica com remédios, né? Eu sei que a Mecalu produz muita câmara climática para teste em... Tem cases interessantes na parte de medicamentos. Eu acho que vai sair um pouco da indústria aeronáutica. Tem aqui um case...
A leitura aqui é complicada, mas eu vou ler aqui, ó. Blast Freezers. Que case é isso para engenharia? Que desafio é esse para engenharia? Inglês é com o André. Inglês é com o André. O que é isso? Basicamente, para esse cliente, o que a gente fez foi um freezer de congelamento ultra rápido de placas eutéticas. Nossa, esse é o nome bonito. Olha que nome. É também, Domingo. Isso para finalizar. Isso é para finalizar. Para finalizar. André, assim, meu Deus do céu. Vamos lá, traduz. Vou traduzir. Basicamente, assim, a indústria farmacêutica hoje trabalha com medicamentos que são medicamentos de situações críticas, né? Então, medicamentos, por exemplo, oncológicos, medicamentos para tratamento de reprodução assistida. Então, esses medicamentos, normalmente, eles são fabricados fora do país e eles têm um certo rigor e uma exigência no transporte. São medicamentos que têm que ser transportados refrigerados. E hoje você tem empresas especializadas no transporte de medicamentos sensíveis à temperatura, né? Então, para esse cliente, o que a gente fez foi o seguinte, como ele gira muito essas placas de resfriamento de remédio, então, basicamente, ele abraça o remédio com umas placas que estão geladas para evitar que ele aqueça e ele transporta até que isso chegue num local para o armazenamento adequado, né? Só que esse giro dessas placas é muito rápido. E aí o cara tem que falar, eu fabrico 1 milhão de placas ou eu invisto em alguma coisa que consiga resfriar essas placas de maneira rápida. E são temperaturas diferentes. Esse material tem ponto de congelamento diferente. Porque o medicamento também não pode, eu não posso transportar a menos 40. Não é qualquer temperatura para qualquer 2 remédio. Graus, menos 5, menos 10. Então tem placas específicas e elas devem ser congeladas naquela temperatura. É igual quando a gente lê na bula de remédio, assim, esse medicamento tem que ficar de 8 a 12 graus e a gente coloca em qualquer lugar. Então, cada um tem uma faixa de temperatura. Então o projeto é para resfriar a placa. Resfriar a placa Legal. de maneira rápida. É para congelar a placa na temperatura certa. Isso, exatamente. E a solução trivial, qual que era na maioria dessas empresas? Ter uma câmara com cada temperatura. Então eles tinham que ter 5 câmaras, cada uma com a temperatura e mantinha o produto lá. Aí a solução brilhante em parceria com o cliente. Esse foi o desafio, que aí veio da engenharia. Esse projeto legal foi uma parceria com o cliente mesmo. O projeto não é nem 100% Mekalur. A gente fez uma parte, o cliente fez uma outra parte que tinha uma parte que é conhecimento dele, ele que detém o conhecimento. Mas foi e aí o legal disso aí, assim, a gente fez um protótipo, entregou a primeira máquina, já exportou Blast Freezers aí para tudo que é lugar. Bélgica, Dinamarca, Austrália, Japão. Legal, ela foi feito o tamanho exato para entrar no avião. Tanto que a primeira embalagem ficou 10 milímetros maior, não entrava no avião. Então ela foi feita no limite para ter o maior volume de placas. E a embalagem é adequada para ser transportada por avião. Entendi. E substitui, né, a vantagem. No lugar de 5 câmaras, eu tenho um só que congela muito rápido e chega na temperatura que ele quer. Então, isso foi uma revolução nisso para esse cliente, por isso que tem um monte de câmera. Mas eu fiquei sabendo que a gente faz isso, mas a gente também está a gente tá nisso, nesses projetos complexos, mas a gente faz às vezes coisas assim, cachaça. Fiquei sabendo que a gente colocou um chiller, a gente não faz cachaça, gente. Verdade. Mas que a gente colocou um chiller no alambique. Conta aí pra gente, eu fiquei sabendo. Essa é boa. Essa daí o Raul fez questão de visitar. Sim, claro. Me conta, Raul. A cachaça é boa? A cachaça é ótima na Paraíba e a pegada desse cliente é manter aquela tradição. Ele não quer fazer um processo industrial com coluna. Então ele tem lá 40 alambiques. Nossa. Ele só queria melhorar a condição de temperatura, ter mais controle, porque lá na Paraíba, imagina, a temperatura é alta. Então ele está melhorando a qualidade e quis manter aquele processo do alambique. Só que um volume muito grande. Ele comprou uma máquina gigante e eu já chutei, vender coisa errada. Vendas fez bobagem, então eu já fiquei morrendo de medo. Não, vou lá ver. Vou lá ver. Vendas não é sinal, gente. Eu vou defender vendas. Venda só errou no caso da cachaça pra ele lá auditar, entendeu? Só nesse caso. Eu fui lá e tomei a cachaça pra ver se era boa, pra ver se eu podia colocar a máquina da Mekalur. Mas é um caso muito interessante que é inusitado pra gente colocar um chiller industrial muito grande
para fazer o resfriamento do alambique e produzir... Os equipamentos lá, eu sei, inclusive, são da época, né? Os equipamentos de produção da cachaça, são equipamentos ainda nessa cachaçaria, que é muito antiga, tem uma moenda a vapor ainda. Nossa. Não está funcionando, mas está lá. O registro da memória da cachaça. O cliente né? tem lá preservado, ele está fazendo uma visitação, é muito, muito interessante. É uma visita boa. Fora a cachaça. Fora a cachaça. O desafio da engenharia vai da aeronáutica a cachaça. A cachaça. Entende tudo. Essa é uma outra vantagem de trabalhar com isso, né, Raul? Porque a gente também tem o privilégio de conhecer diversos processos industriais. Sim. A gente isso é muito rico, isso é verdade. A gente não faz ideia, assim, quem não está imerso nesse universo não faz ideia do tanto de aplicação que exige resfriamento, controle de temperatura, controle de umidade. Então, o leque é bastante amplo, né? As aplicações, elas são as mais diversas possíveis, e quando você acha que já viu de tudo, no mês que vem o vendedor e fala, você não sabe por que eu vendi. Você fala, meu Deus. Então, você é aluno de engenharia, olha só, isso aqui é uma aula, viu? Verdade, uma aula de engenharia. A gente aprende bastante, todo dia. Que legal. Todo dia. O aprendizado nunca para, né? De certa forma, essa célula específica na engenharia que trata esse tipo de projeto, muito do aprendizado e muitas das coisas que a gente aplicou à linha de produtos vem do fato da gente se arriscar, né? Então, assim, hoje o que garante a evolução da equipe de engenharia é justamente topar esses desafios e estar sempre alinhado com coisa nova. Se a gente viver só do produto padrão, só da prateleira, não muda, não, né? Ok, também não aprende, né? Mas essa exigência, né? E essa forçação até, né? Então a gente traz o desafio, passa pra galera, a galera gosta, a gente aprende pra caramba. E o interessante é que algo que não existe, que não é de prateleira, vocês desenvolvem e pode vir a ser um produto usado no mercado e fabricado em larga escala. Né? Dependendo do que é aí da aplicação. Sim. Tem coisa que não, tem coisa que acho que é bem pontual, né, Raul? Às vezes é uma solução específica para um cliente que a gente não enxerga assim que tenha um potencial grande de venda, né? Mas tem produto que a gente já investiu e que depois falou, isso aqui acho que tem um nicho de mercado que justifica um investimento maior numa padronização, numa debugar um pouquinho melhor o produto, né? Você lembra de qual foi o seu primeiro projeto especial, Raul, ainda? Você ainda se lembra? O primeiro projeto especial eu acho que ele não vai lembrar, mas eu queria trazer um outro case, que é interessante. Gosto. Um case que o Raul visitou, caiu e quebrou os dois braços. Nossa! De novo, existe Nós já falamos desse caso? Acho que não. Não, a gente não falou. Eu desconheço. Não, você me contou. É que ele fala toda vez. Porque esse caso é emblemático. Não, mas aqui no trabalhar com os dois braços quebrados. Não, o que você me contou do último episódio que deu o que falar foi que o cara queria medir o quadro elétrico, mediu errado. Não foi quebrar braço, não. Ruído. Ele fez um isolamento acústico. Isso, foi isso. Agora, você quebrou o braço num projeto especial? Foi o seu projeto especial? Tava no cliente, entrei como visitante, os técnicos estavam lá trabalhando normalmente. E tinha um técnico em cima da câmara. E eu tava lá desesperado para achar qual era o problema e tal. Perguntei, a válvula tá aberta? O técnico falou, está aberta. Perguntei de novo, a válvula tá aberta? Tá aberta. Aí tinha uma escada. Tinha uma escada. Eu olhei pra escada, olhei pra válvula. Como o cliente não tava, já tava depois do expediente, eu resolvi subir na escada. Subi na escada. E eu fui na válvula, a válvula tava aberta. Estava de fato, só que aí a escada nesse momento ela resolveu se vingar nesse momento. Sério, cara? Caiu. E eu grudei na escada. E veio. E fui até com a cara no chão. Pá. Raul, como E aí quebrou os dois braços. Dois braços, saí de lá assim. Nossa Senhora. Não podia falar nada, porque senão o cara nada. Da segurança do trabalho ia matar porque senão o Raul. ele tava numa planta que era outra. Como visitante. Meu Deus, ia você dar uma saiu confusão, assim? escondido com o braço assim. Raul, você é cheio das histórias, né? Não tem como, né? Mas já passou esse tempo. E essa câmara específica, ela é uma câmara interessante também, do ponto de vista de engenharia, né? Porque ela não só simula a temperatura e umidade relativa, é um projeto antigo já, né? Não é tão novo, acho que esse projeto deve ser 2009, 2008, não sei agora. 96.
Ixi, então... 96? Foi bem antigo. Bem antigo. Pô, a Gi não era nem nascida. A Gi não, com certeza não, né? 2001, a Gi de 2001. Mas ela tem uma série de coisas legais também, né? Simula chuva, simula radiação solar. Essa do braço quebrado. Ela é que é o Deus, né? Exatamente. Põe um carro, simula a estrada, ele tem um simulador lá hidráulico que testa tudo. Testa limpador, tem chuva, testa vedação de borracha dinâmica. E a válvula estava aberta. E a válvula estava aberta. E a válvula estava aberta. Gente, estamos encerrando aqui nosso bate-papo na segunda temporada do nosso MecaCast. E, como de praxe, a gente tem nossos quadros. E agora, eu vou para a minha pergunta do meu quadro. Que vai para você, Raul. A pergunta Ainda bem que você vai primeiro. O que você faria se tivesse 21 anos? Muita coisa. Com o dinheiro que eu tenho hoje? Nossa! Olha, você, como sempre, se sai bem, né? Não tem jeito. Com o dinheiro que eu tenho hoje. Pode ser, não. O que você faria se tivesse 21? Eu pescaria mais. Pescaria mais, com certeza. Acabou de chegar da pescaria. Mais. Teria feito menos bobagem, tipo escada, cair de escada. Seria mais sereno. Eu aproveitaria Você estudaria engenharia? Faria engenharia de novo, com certeza. Aprenderia mais. Como o André, ele tá muito perto dos 21, a data Essa pergunta não vale pra mim, entendeu? Então, pra você, o que você faria se tivesse 15 anos? 15 anos, Dominique? Puxa vida. Não, é difícil a pergunta. Acho que eu não faria nada muito diferente do que eu fiz. Talvez eu não comecei na engenharia, né? Acho que isso foi um arrependimento para mim. Se eu pudesse voltar no tempo, seguiria engenharia, sem dúvida nenhuma, não mudaria isso. Mas eu tive um período ali mais novinho que eu me apaixonei pelo direito, né? Doutor André. Isso, exatamente. Não sei onde eu tava com a cabeça. Por isso entendeu? que ele fala tanto, meu Deus. Você não sabe o que esse menino tá falando. E quando eu tinha 15 anos, assim, eu meio que direcionei todo o meu interesse para o direito. Eu cheguei a cursar 3 anos de direito. Legal. Nossa, antes da engenharia. Quando eu falei pro meu pai que eu ia mudar de direito para engenharia, ele olhou e falou, meu Deus, tá perdido, né? É melhor ajudar. Tudo a ver, né? E eu larguei um curso de 5 anos, eu já tinha feito 3 para pegar um curso de 6 anos, né? Então, assim, eu demorei muito para me formar e eu acho que esse tempo, de certa forma, eu poderia ter economizado. Mesmo assim, ele se formou aos 21 anos. Não foi com 21, foi com um pouco mais, mas... Essa pergunta pra mim tem que começar com 12. Afonso tá super jovem. Acho que foi o tempo certo. Assim, acho que eu precisava disso até para amadurecer, para entender, Então, assim, não considero perdido, mas eu acho que se eu pudesse, eu teria economizado esse tempo, talvez investido em alguma outra coisa que hoje pudesse fazer um pouco mais de diferença. Acho que a minha sábia mãe tinha razão. Porque ela falou, não, espera, não precisa sair da escola, correr para a faculdade, mas eu tava naquela ânsia de faculdade. Isso. E acho que é uma decisão que aos 17 anos ali, nem todo mundo tá pronto para tomar, né? Foi o meu caso. Muito bom. Isso, agora eu tenho a minha pergunta. Nossa, lá vem. Agora primeiro pro André. Primeiro pro André. Tá bom, tem que trocar, ué. André, se você pudesse reviver um dia no passado, qual momento que você escolheria? Que silêncio. Caramba, Afonso, mas as perguntas estão difíceis. Aqui nós temos profundidade. Eu acho assim, eu sinto muita falta do meu avô, Afonso, do meu avô materno. O paterno não conhecia, assim, certamente eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de passar mais um dia com ele. Legal. E você, Raul? Se eu pudesse voltar ao tempo? Reviver um dia. Um dia. Qual momento? Qual momento, assim, você gostaria de reviver? Quebrar o braço? Não, nem a pau. Pra mim, assim, eu passei um estresse muito grande quando eu me formei. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar, fiquei desesperado. Então, quando eu consegui meu primeiro emprego, que foi aqui, foi um momento muito feliz. Ah, legal. Então, acho que aquela momento sensação... de alegria, né? Porque eu tava num desespero total. 6 meses só. Mas foi um momento importante da minha vida. Ah, que ótimo, bonito. Legal. Boa resposta. Boa resposta. Saímos, né? Tem um presente diferente dessa vez pra vocês. Ele falou que ele veio só por isso. André Obrigado, e Raul, não precisa abrir agora,
tá bom? Não é só o volume, não, né? É só o volume. Não, gente. Espectadores, temos presentes de verdade, tá bom? Queria agradecer novamente a participação de vocês. Foi muito legal, né, ter vocês aqui com a gente no nosso projeto. Isso, né, vai dar ibope aqui. Vai dar audiência. Eu acho, quem sabe vocês não ficam a escada vai dar audiência. Quem sabe não tem parte 3 na terceira temporada. É verdade. Pessoal, vamos ter. E esse foi o nosso 4º episódio. E no próximo episódio a gente vai ter um cliente. Isso mesmo, a gente trouxe um cliente para contar um pouco como que foi essa parceria entre o Mecalor e os nossos clientes finais. Então, fique ligado, é na próxima semana e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau.